Oi, eu me chamo Letícia, sou aluna de Psicologia da Universidade Católica de Brasília, e o meu tema foi Ciúmes e Paixão, uma relação entre crimes passionais e a responsabilização penal. Essa pesquisa ela engloba o projeto Trama, base de dados em História da Psicologia Jurídica no Brasil e Política de Justiça Criminal e Segurança Pública relacionadas à juventude. O nosso intuito com esse projeto é que tenhamos como resultado final uma base de dados digital de conceitos e categorias de análise presentes no corpus teórico da psicologia jurídica brasileira e estudos da violência. Ou seja, ao final a gente vai ter uma base de dados com conceitos relacionados à psicologia jurídica brasileira e aos estudos da violência que possam ser utilizados por qualquer pessoa a qualquer momento. O meu problema foi o julgamento da justiça criminal com relação aos crimes considerados passionais. Ou seja, eu quis entender um pouco como é que é esse percurso adotado pela justiça criminal para lidar com os crimes considerados passionais, principalmente porque os crimes passionais têm uma relação muito forte com os afetos, ciúmes e paixão. Essas duas categorias elas são muito evocadas dentro de crimes passionais. E eu queria entender um pouco mais esses discursos que são atrelados a tais crimes. Para isso, eu utilizei como método os verbetes produzidos ao longo dos 2 anos da pesquisa. Os verbetes são os resultados das buscas que os pesquisadores fizeram para a construção da base de dados, que é o resultado final da pesquisa. E a partir dessa gama de verbetes, eu selecionei aqueles que tinham mais a ver com a temática e categorizei eles a partir de 4 perguntas que têm um pouco a ver com essa minha trajetória e com esse tema que eu tenho tentado trabalhar. Essas perguntas foram: existem afetos normais e afetos anormais decorrentes de patologias? Como os afetos são definidos e naturalizados a decorrente de práticas sociais? Como os afetos relacionam-se à consciência e à vontade? E ciúmes e paixão suspendem a responsabilidade criminal? Bom, como resultado, o que eu obtive a partir dessas perguntas e a partir dessa análise, né? Primeiramente, uma patologização dos afetos. Nessa primeira categoria, existem afetos normais e afetos anormais decorrentes de patologias. Eu percebi que existem, sim, tanto os afetos normais como afetos anormais, geralmente nessa questão dos ciúmes e da paixão, que são os afetos mais evocados dos crimes passionais, eles definem eles dentro dessas duas categorias, né? Um ciúmes e uma paixão normal, um ciúmes e uma paixão anormal. E nesse anormal, há uma classificação de uma patologização desses ciúmes e dessa paixão. Uma outra questão que eu identifiquei foi um olhar para o afeto como de ordem apenas do indivíduo, ou seja, esses afetos, os ciúmes e a paixão, nunca são vistos a partir de uma lógica da influência das práticas sociais perante a sua constituição e perante a sua existência nos indivíduos, né? Eles são sempre vistos como uma lógica intrínseca ao sujeito, como se aquilo fosse de uma ordem apenas interna. E aí uma outra questão corresponde à ausência de responsabilização penal em casos nosológicos. Ou seja, o que a gente percebe é que essa patologização ela tem um porquê, um motivo. Ela serve principalmente para que as pessoas que estão passando por um processo e estão relacionadas a crimes passionais, elas podem usar esse recurso da patologização como uma forma de se tornar inimputável, né? Não ser criminalizada pelo crime que ela cometeu. Então, essa patologização ela serve como esse artifício muito bem articulado para que essa responsabilização penal ela não ocorra, né? Seja um artifício para fazer essa jogada. E aí uma última questão, na verdade, é a relação entre o machismo e a desigualdade de gênero atrelada à irresponsabilização penal. Em um dos verbetes que eu identifiquei, que era relacionada à defesa da honra, né, era o verbete defesa da honra, ele fala um pouco sobre isso, de que quando a mulher ela passa por esse processo de defesa da honra, principalmente no caso de um adultério, e ela é a acusada, né, geralmente não tem o mesmo percurso criminológico do que quando é um homem, porque essas questões elas sofrem uma diferenciação de gênero. O homem é justificável o homem defender a honra dele, enquanto que a mulher não, né? O homem ele tem uma honra para ser defendida, muitas vezes a mulher, será que ela tem essa honra para ser defendida? E foi um pouco disso que eu trabalhei durante esse 1 ano de pesquisa.